coisas que eles achavam interessantes. E o que que eram esses gabinetes de curiosidades? Lugares onde as pessoas guardavam obras, manuscritos, animais empalhados, objetos que eles achavam de alguma maneira curiosos. Por isso que o termo gabinete de curiosidades, porque simplesmente o nobre tinha esse espaço, um salão, né, que eles chamavam também de gabinete, porque normalmente onde guardavam seus acervos de livros e onde eles faziam suas atividades administrativas, né, por isso que gabinete de curiosidade, por isso, que eram peças curiosas que eles acumulavam para apresentar para visitantes que eles recebiam em seus gabinetes. Então, a ideia, a origem do colecionismo, em alguma medida, surge aí. Porque, por exemplo, um nobre que gostasse de determinado estilo de objeto, como, por exemplo, lanças, era aí que eles guardavam esses objetos para serem expostos a seus visitantes para mostrar, muitas vezes, a sua ideia de refinamento erudito, né? Não, porque eu gosto, por exemplo, de materiais, de bustos, de figuras notáveis romanas e gregas. Então, ele fazia a questão de organizar esse acervo para mostrar o seu nível de cultura, né? A ideia de cultura. Aí. E aí podia ser, novamente, tanto de animais, plantas, né? Objetos específicos, como, por exemplo, estátuas, quadros, quanto pequenos objetos que ele achavam curiosos, como, por exemplo, emblemas, selos, moedas, medalhões, eram aí expostos. Como vocês podem ver de uma forma um tanto caótica, como essa imagem representa. E eu escolhi essa imagem aqui do Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro, que é um autor que eu gosto bastante da área do terror, né? Da fantasia, dark fantasy, da fantasia sombria, porque ele apegou esse conceito, né? De Gabinete de Curiosidades e produziu uma série que foi exposta ano passado na Netflix, né? Então, era esse amontoado de peças curiosas que o diretor Guilherme Del Toro pegou para produzir sua série. Inclusive, é muito bem pontuada, né, em sites específicos, né, de crítica. Então, esse é uma das peças que dá origem ao conceito de museu, como o local de guarda desse acervo de curiosidade, de peças curiosas. Surgiu desde a Idade Média, né? Desde o início, desde meados da Idade Média, a partir do século XII, XIII. Voltando ao slide anterior, surge também o Salão de Tesouros. Como eu havia dito anteriormente, o que é o Salão de Tesouros? O Salão de Tesouros era esse ambiente da qual, dentro do salão, da mansão, digo mansão por quê? Porque a ideia de mansão não é uma coisa nova, né? Quando o nobre não tinha um castelo, ele morava numa mansão. E mansão era simplesmente uma grande propriedade, uma grande casa, né? Uma casa grande, dentro do contexto colonial brasileiro, da qual o nobre vivia. E aí, para guardar seu poder econômico, guardar as joias, guardar as moedas, e normalmente em ouro, prata e cobre, ele tinha um local que devia ser de sua segurança, e muitas vezes era um espaço subterrâneo, com uma porta reforçada da qual ele tinha um controle de quem entrava e saía desse ambiente. Era o lugar mais guardado dentro da mansão ou dentro do castelo. A princípio, só a família direta do nobre e o seu tesoureiro ou o seu senescal tinha acesso a esse ambiente. E, no caso do rei, era considerado o mais poderoso aquele que tivesse, além, obviamente, de propriedades, né, de terras, porque o principal mecanismo de contabilizar poder dentro do contexto medieval era
inicialmente quanto de terras você possuía, né? E porque o quanto de terras você possuía determinava o quanto de lucro você também poderia ter, porque obviamente os servos, né? Os subalternizados, os camponeses trabalhavam nessas terras desse nobre e outros nobres menores abaixo dele na hierarquia. Porque o quê? Existia uma hierarquia dentro da nobreza medieval. Você tinha o rei, o imperador, como autoridade máxima dentro desse vasto território que era o reinado, o império. Abaixo do rei você tinha os ducados, ou os arquiducados, e o ducado também era uma grande extensão de terras. Abaixo da abaixo dos duques você tinha os marquesados, que eram os marqueses, né? Que também ainda era uma propriedade de terras expressamente notável de extensão. Você tinha abaixo do marquês o conde, que administrava um condado. Abaixo do conde você tinha o visconde, abaixo do visconde o barão, e por fim chegando ao cavaleiro. E essa era a hierarquia da qual você tinha de propriedades de terras, né? E obviamente a maior instituição propriedade detentora de terras era a igreja, né? A instituição da igreja. E abaixo dessa ideia de posses de terras, você tinha a quantidade de ouro, prata e pedras preciosas que uma determinada autoridade nobilística ou a própria igreja detinha. Isso do quanto de lucro que a igreja e a classe da nobreza conseguia acumular era guardado nesse salão de tesouros. A partir, principalmente, do Renascimento, começou a se atribuir poder econômico não somente às pedras, às joias e vinha as moedas, né, as pedras preciosas, quanto poder aquisitivo, mas também obras de arte. Com o estabelecimento do Renascimento, com o surgimento dos gênios e dos grandes artistas e artesãos, né, a arte começou a ser valorizada e a atribuir um valor econômico sobre ela. E nesse contexto também surge muito a ideia surge também a ideia do comércio, né? Da economia da arte, né? Desses bens artísticos que eram produzidos e encomendados, né? Pelos grandes mecenas. E o maior mecenas, obviamente, era ninguém mais, ninguém menos que a própria igreja. A igreja pagava fortunas para que os artistas, e aí a gente tem como principais representantes Michelangelo, Donatello, Da Vinci, né? Eles ganhavam grandes fortunas para produzirem peças enormes, né? Para que pudessem preencher as igrejas com a arte cristã, né? Como a gente chama arte sacra hoje, né? Convencionalmente como arte sacra. Então, o Salão de Tesouro também começou, a partir dos nobres, a serem espaços onde uma parcela das reservas, e aí a ideia da reservateca surge muito desse ambiente do Salão de Tesouro, de onde os nobres guardavam essas obras de arte que não estavam sendo expostas nesse contexto nos gabinetes de curiosidades ou nos seus salões de festas. Então, quando determinada obra não estava sendo exposta, era guardada lá porque era uma peça de grande valor econômico. Porque ele pagou para um determinado artista ou grupo de artistas um volumoso quantidade de ouro e prata para que essa obra pudesse ser produzida. Então, a arte se tornou peça de acervo, se tornou patrimônio, principalmente dentro desse contexto, porque aí começou a se atribuir um valor econômico, e nesse caso, um valor de autenticidade a essas obras. Né? Então, quando um determinado nobre pagava um artista de renome para que fosse produzida uma estátua sua, para que fosse produzido um quadro sob encomenda, ele está agregando valor a essa peça e ele poderia vendê-la
quando conviesse a ele, sobre um alto valor econômico dentro desse mercado da arte. Então, aí, o Salão de Tesouros e o Gabinete de Curiosidades são duas estruturas que dão origem aos museus, certo? Então, essa era a forma de qual um determinado nobre, né, ou depois da nobreza passar aos burgueses, né, aos grandes detentores do mercado, né, nesse caso, os burgueses surgem como uma classe em ascensão no final da Idade Média, principalmente, que ascendem completamente porque eles são os proprietários dos mercados, né? Das lojas de vendas e das guildas, né? Ou das federações de guildas, que conseguiram acumular um grande poder aquisitivo econômico, não a partir da herança, por um título de nobreza ou por conta de posse de terras, mas porque eles eram bons mercadores, né? Eles eram especialistas na economia de demanda. E eles também, para poderem ganhar prestígio social, se tornaram grandes financiadores das artes, né? Pagando por quadros, para que eles pudessem ser representados e conseguissem disputar o status e o prestígio junto com a nobreza, inclusive às vezes comprando até títulos nobilísticos, né? Então, um nobre poderia, de alto prestígio, poderia dar um título menor a um mercador se este pagasse uma volumosa quantidade de dinheiro, né? Dando reconhecimento a este burguês a finalmente poder ascender a classe da nobreza. Aí, o processo colonial, como havia dito antes, ele dá o alicerce para que a dinâmica iniciada pelo Gabinete de Curiosidade alcançasse outro patamar, não mais como meros acervos de peças, alcance da cultura material convencional dentro daquela sociedade, mas um nobre agora, ou um burguês, né, ou sim, alguém com poder aquisitivo, pudesse agora comprar acervo de outro lado do mundo, através do processo da colonização. Então, agora, a colonização se tornou, estendeu os tentáculos da nobreza europeia a alcance de qualquer, podendo alcançar qualquer outro patrimônio cultural do resto do planeta. E aí podemos ter um exemplo emblemático, dois exemplos emblemáticos disso, quando nós falamos sobre colonização e patrimônio. Napoleão, o imperador francês Napoleão, que estabeleceu o Império Francês, franco, né? A francofonia, e que colonizou diversas nações pelo mundo, ele era um dito declarado apaixonado do mundo do Egito Antigo, né? Kemet, que o termo Egito é uma palavra colonial. Os povos egípcios originários negros, eles se chamavam de Kemet, né? O Império Kemético. Porque Kemet significa terra preta, e terra preta em relação aqui à terra dos pretos, e ao solo preto, quando ocorria as inundações do rio Nilo e fertilizavam o solo, ficava um solo nutrido, um solo escuro. Então, Kemet significa isso. Então, Napoleão era um grande apaixonado da cultura egípcia. Por que ele era apaixonado da cultura egípcia? Não porque ele desse grande valor à cultura egípcia, à ideia de sua cultura, né, de suas produções, de seus saberes, mas porque ele ficava impressionado com o patrimônio edificado do Egito Antigo, né, de Kemet. Então, ele olhava as grandes pirâmides, ele olhava os grandes monumentos construídos por essa civilização, a grande civilização do Nilo, e ele queria se compreender como um verdadeiro faraó, ele queria produzir grandes monumentos, ele queria se tornar uma figura imortalizada da mesma forma que os faraós foram imortalizados dentro da cultura egípcia. Então, por isso, ele saqueou muito do acervo do Egito Antigo. Ele só não levou as pirâmides do Egito, como a gente diz, dentro da área do patrimônio, né, do movimento negro, porque era simplesmente impossível ele transportar uma quantidade tão grande de rochas, né? Porque se pudesse, ele teria com certeza levado a Paris e reconstruído a pirâmide do Egito lá. Tanto é que
o acervo do Museu do Louvre tem uma grande quantidade de acervo egípcio, principalmente no contexto dos saques, né, cometidos por Napoleão. E quando falamos de outro contexto de roubos do patrimônio, a gente precisa lembrar do rei Leopoldo II da Bélgica. A peça da análise do rei Leopoldo II da Bélgica é muito especial e importante para mim, porque ele foi um grande genocida, né? Leopoldo II da Bélgica foi responsável pela morte de pelo menos 6 milhões de congoleses, porque no período colonial imperialista, em meados para o final do século XIX, Leopoldo, como herdeiro e rei, ele tinha sob seu domínio o Congo. Ele herdou o território do Congo, desse contexto colonial. E como ele era da mais alta nobreza, ele era primo da rainha Vitória da Inglaterra, que era simplesmente a nobre mais importante e emblemática nesse contexto do mundo, a pessoa mais rica do mundo, por conta de que ela era simplesmente a chefe, a rainha do Império Britânico, e ele também tinha grau de parentesco com a família francesa, então ele era do mais alto sangue nobre, né, sangue azul. E ele tinha uma enorme inveja da Rainha Vitória. O Congo, nesse contexto, era o maior produtor de borracha do mundo. E borracha, no período da chamada Revolução Industrial, era uma peça fundamental para o quê? Para a produção dos pneus dos veículos. Então, a demanda por borracha era monumental. E para que ele pudesse se tornar o homem mais rico do planeta, que era esse o grande objetivo dele, da qual um documentário da BBC muito bem expressa, o documentário O Rei Branco, a Borracha Vermelha, a Morte Negra, que é um documentário importante da BBC, que eu indico para que se estude, né, para que se assistam, apresenta de como essa figura, que tinha diversos problemas internos, porque era considerado uma pessoa feia, tinha então problemas de diversas ordens psicológicas, ele estabeleceu que ele exploraria ao máximo a, a República Livre do Congo, que de livre não tinha nada, né? Desse nome, mas era o nome da nação na época. Ele estabeleceu que todo congolês deveria bater uma meta de produção de borracha. E caso algum nativo do Congo fosse pego roubando ou não batesse a meta, teria suas mãos cortadas. E as mãos cortadas não se resumiam a pessoas adultas, a homens e mulheres, mas crianças também. A quantidade de centenas de milhares de mãos cortadas, e inclusive é importante falar, ele premiava o colonizador, né, o representante da República da Bélgica, que fosse pego, que pegasse alguém cometendo algum desses crimes ou não batendo a meta, a pessoa ganhava em cima disso. Então, centenas de milhares de mãos dos congoleses foram cortadas para que pudesse estabelecer uma política do terror, da exploração escravagista, nesse contexto. A quantidade de violência se tornou tão grande que as próprias nações europeias ficaram horrorizadas pela quantidade de mãos que eram registradas, cortadas, né? Com registros fotográficos que a fotografia já surgiu nesse contexto. E daí o Tribunal Internacional, nesse contexto, estava para processar Leopoldo por crimes contra a humanidade, porque era muito grotesco a política dele. E além disso, para além das mãos cortadas, e eram novamente centenas de milhares de mãos cortadas, ele também estabeleceu que os colonizadores belgas deveriam, em observância a qualquer crime contra a colônia, contra os colonos, que
nas vilas das comunidades congolesas, os corpos dos criminosos, que eles chamam de criminosos, ou seja, qualquer pessoa que desobedecesse à autoridade da colônia, as pessoas seriam mortas, os homens teriam seus órgãos sexuais cortados, as mulheres teriam seus seios cortados, pessoas eram estripadas e seus corpos, o corpo parcialmente inteiro em fatias, eram colocados em estacas e colocados nas entradas das vilas dos congoleses. Eu identifico isso como um modelo de museu do terror, porque os corpos das vítimas eram expostos como acervos para fazer uma comunicação museológica de que aquele que cometesse o crime e não seguisse as ordens da colônia teriam esse estímulo como destino final de suas vidas. Então, esse é o primeiro museu que eu identifico como museu colonial. Diante da possibilidade de ser processado diante dos seus crimes, o rei Leopoldo da Bélgica, e é importante dizer, a quantidade de grandes de peças que existe na capital da Bélgica, que é Bruxelas, e muito foi financiada pelo dinheiro, pelo sangue congolês. Então, quando qualquer pessoa vai visitar a Bruxelas e ver aqueles grandes monumentos, né, do bicentenário de independência da Bélgica, aquilo ali foi financiado com sangue do povo congolês. E aí, diante da possibilidade de ser processado, o rei Leopoldo fez uma campanha para melhorar sua imagem pública. E qual foi a peça que ele utilizou para poder expor essa imagem pública, né, de ele tentar limpar a barra de si? Porque mesmo entre os europeus, a quantidade de vítimas e a forma grotesca com que ele cometia esses crimes era tão grande que até os próprios europeus disseram não. Aí ele já observem, rei Leopoldo da Bélgica foi um colonizador tão violento, tão grotesco, que o próprio contexto imperialista europeu estava dizendo que ele passou de todos os limites. E aí Leopoldo da Bélgica fez o seguinte: ele construiu um museu, que é o Museu da Europa, da África Ocidental. Neste museu, no grande museu da África Ocidental, ele se vendeu e vendeu o modelo de colonização bélgica sobre o Congo como modelo de uma benfeitoria, como se ele e os seus estivessem levando civilidade ao Congo. E aí esse museu, obviamente, é formado de um grande acervo roubado da África Ocidental. Esse museu apresenta pinturas de como se tivesse o colonizador chegado e levado o que nós chamaríamos hoje de levar a modernidade, né? Levar o progresso para o Congo. Deu certo. A propaganda que Leopoldo fez, positiva de si e do reino da Bélgica, foi tão boa que os processos que ele estava para responder simplesmente se findaram. Então, nós temos aí dois modelos de museus, né, que é coloniais. O Museu do Terror, utilizando os corpos das vítimas expostas, como fosse um museu a céu aberto, para fazer uma comunicação museal de que todo aquele e aquela que cometesse crime contra a colônia teria isso como destino final. E o Museu Colônia Tradicional, que é o Museu do Roubo, né? O Museu dos Espólios Coloniais cometidos contra os povos subalternizados. Nesse caso, o grande museu da África Ocidental é o Museu do Roubo do Povo Congolês. Cadê? E aí surgem os museus como ambiente desse roubo desses patrimônios, né? Desse acervo dos povos tradicionais, dos povos colonizados. Essa é a origem dos museus, essa é a origem do conceito do patrimônio. A ressignificação do patrimônio de uma forma mais respeitosa surgiu através do surgimento da museologia, do conceito da museologia. Obviamente que a museologia surge como um conceito profundamente ainda colonizado, né, europeu,
Mas no momento que o debate e os estudos começaram a avançar, as pessoas vindas dessas populações que foram subalternizadas e colonizadas começaram a fazer o debate e a questionar a concepção de museu e a concepção de patrimônio. Então, o patrimônio começa a sofrer, ou melhor, passa uma transformação de expansão em seus conceitos. Então, surge a ideia dos edifícios como patrimônio, e surge como patrimônio principalmente pelo contexto do processo de armazenamento de diversos edifícios medievais dentro do contexto europeu. E aí, os entusiastas do medievalismo, né, e aqueles que entendiam esses edifícios como patrimônio de suas comunidades e de suas nações, começaram a falar, não, a gente precisa fazer alguma intervenção para que os prédios medievais, que não estavam mais sendo moradia da nobreza, porque não eram espaços dos mais confortáveis, né, diante do que é uma residência moderna, começaram a ser parcialmente abandonados, né, desvalorizados e não estava passando pelo processo da manutenção desses edifícios. Então, a ideia do patrimônio edificado começa a surgir principalmente desse contexto. E também estamos falando do século XVIII e XIX. E começou-se também a debater os patrimônios materiais que nós temos por convenção, né? E aí surgiu políticas de preservação e de conservação desse contexto. E daí o patrimônio começou a significar, novamente, edifícios, que a gente chama de patrimônio edificado, os patrimônios materiais convencionais, que aí vão de obra de arte, né? E a galeria de arte se tornam também grandes peças nesse contexto. Surgem os patrimônios materiais que, para além das obras de arte, e aí você tem, nesse contexto, o acervo, por exemplo, da nobreza, aí você tem a talharia, né, a prataria, que são os talheres, né, objetos de uso do cotidiano doméstico da nobreza. Você tem as moedas, né, que é o campo do estudo da numismática. Existe aí, novamente, os patrimônios dos bens roubados das colônias, que vão de peças de objeto de uso religioso, e aí, no contexto brasileiro, nós temos aí uma quantidade expressiva de bens do candomblé, que vão de peças metálicas de uso religioso, vão de atabaques, vão das chamadas joias de crioula, né, que mulheres utilizavam, que eram joias que, inclusive, no contexto colonial, eram peças em metais de ouro, prata e cobre, né, para que as pessoas escravizadas pudessem converter o que eles ganhavam em joias para pudessem, posteriormente, inclusive, comprar suas alforrias, né, sua liberdade. Então, a joia de crioula surge também como uma forma de condensar seus ganhos em uma peça para que pudessem depois vendê-las para conseguir comprar sua liberdade. E também existia o seu uso religioso. A concepção dos bens imateriais, para finalizar, é uma concepção muito recente. As políticas públicas para o patrimônio, para esses acervos, surgem somente a partir da segunda metade do século XX, certo? E que percebeu-se que também práticas culturais, e aí podemos falar da capoeira, que inclusive só foi registrado como patrimônio imaterial, a partir de novas políticas públicas que surgiram a partir do século XXI no Brasil,
a partir da eleição de um governo mais progressista e alinhado com concepções mais modernas e atuais da ideia do patrimônio, porque a partir daí surgiu o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, há uma revisão das políticas do IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro, que surge também a partir do século XX no Brasil. E as concepções do patrimônio imaterial começaram a ter os chamados cadernos, né, que vão definindo os diversos tipos desses patrimônios imateriais. Vai das práticas culturais ao saber fazer, né? E aí podemos falar de diversos patrimônios imateriais, Bumba Meu Boi, né? Carnaval, o saber fazer do acarajé, o saber fazer dos artesãos, o saber fazer sobre estilogravura, né? Não somente a peça, né, estilogravura feita, mas o exercício de saber fazer. O samba de roda, que a gente tem que falar, quando a gente fala de Recôncavo, não tem como a gente não falar do samba de roda. E aí os patrimônios de instituições, entidades, a gente pode falar também, nessa concepção mais moderna, dos terreiros. Os terreiros começaram a ser patrimonizados e reconhecidos como patrimônio a ser preservado recentemente. O Recôncavo já tem algumas instituições religiosas, né, de matriz africana que já foram reconhecidas como patrimônio. E recentemente Cachoeira registrou o reggae como patrimônio municipal, né? Porque Cachoeira é um dos berços do reggae no Brasil. Temos artistas como Edson Gomes, a família Gomes, né? Cine Calmon, que são representantes do patrimônio cultural musical, né? A música também, como samba de roda, né? É uma música que também é um patrimônio. Enfim, essas são as origens da concepção do patrimônio que nos chega hoje. Então, surge dentro desse contexto colonial, como uma forma de roubo dos povos colonizados, principalmente da Ásia, da América e da África. E vem sendo ressignificado, foi ressignificado, e que hoje se torna o patrimônio não mais uma tecnologia de roubo dos povos, mas uma forma de preservação dos patrimônios diante das diversas violências e das diversas práticas de racismo que nossa sociedade estabelece. O patrimônio, então, deixou de ser um uso de violência para se tornar um conceito que garante políticas específicas para as populações, para as culturas, entendendo o débito histórico que o Brasil e as sociedades colonizadoras têm hoje para os povos subalternizados, para os povos tradicionais. Inclusive dentro do próprio contexto europeu, porque diversos povos europeus também passaram por violência diante de outros povos europeus que se predominaram e se suplantaram sobre eles. Né? E que não têm ainda hoje também a devida proteção de seus patrimônios. Patrimônio, então, e o museu deixou de ser uma tecnologia social de dominação, ainda é hoje em alguma dimensão, mas também se tornou um espaço da qual os povos africanos, nativo-americanos, asiáticos, da Oceania, que também não citei, mas também passaram por diversas violências, agora disputam esses espaços para que possam falar por si sobre seus patrimônios. Não somente serem peça de pesquisa, não somente objetos ali representados, mas serem as pessoas que vão mediar a apresentação de sua cultura material e imaterial sobre o patrimônio. Então, patrimônio cultural hoje é um espaço de disputa, de narrativas, de perspectivas e do direito dos povos de falarem sobre si, através de sua cultura, seja a cultura material, seus bens materiais, seja através de suas práticas, de seus saberes. E é isso.